lendo aqui a letra, eu percebi que um trecho que eu não comentei é: eu corro, fujo dessa sombra, em sonhos vejo esse passar. E é um trecho que tem bastante a ver, voltando ao texto do Freud, de 1915, Luto e Melancolia, com a melancolia. Freud nos fala de pessoas que chegam numa posição bastante de ruminações, de auto-recriminações, com muita culpa. É comum pessoas que se sentem, nada mais tem sentido, eu não sirvo para nada, eu faço coisas erradas, eu fiz coisas erradas. E aí Freud busca entender, né, como que diante de uma perda, isso pode se voltar de uma forma tão grande para uma reação consigo mesmo, uma reação de condenação de si mesmo, de culpabilização de si mesmo, de depreciação de si mesmo. E essa postura culpabilizadora, recriminatória, de ruminação, Freud chama de melancolia. E enquanto o Tim Maia diz, eu corro, fujo dessa sombra, o Freud, ele tem uma frase sobre esse processo em que ele diz: a sombra do objeto recai sobre o eu. Né? Diante daquilo que a gente não entende, diante daquilo que a gente não conhece e diante daquilo que a gente não controla, que é a ausência da pessoa, talvez uma ausência no caso da morte para nunca mais, né? A gente se volta para aquilo que a gente tem ao nosso alcance, que é o nosso eu. Né? Ainda mais imaginando que não dá para separar quem somos de quem amamos, é como voltar-se para o eu fosse manter, se apegar à relação com quem se foi. Em que sentido? No sentido de que aquela questão, não sei por que você se foi, talvez quando as culpas são tão alimentadas, é como se de alguma forma a gente conseguisse produzir respostas. A pessoa se foi porque eu não dei atenção suficiente. A pessoa se foi porque eu não pedi desculpa como eu deveria pedir. A pessoa se foi porque eu não fui especial o suficiente para ela. A pessoa se foi porque eu não soube agir certo. A pessoa se foi porque eu não fui a filha que eu deveria ser, a irmã que eu deveria ser, a esposa que eu deveria ser, a amiga que eu deveria ser. É uma defesa psíquica, né? Que se a gente usa argumentos racionais, pode parecer simples dizer, não, a vida acaba, a culpa não é sua. Ou o amor acaba, a culpa não é sua. Né? É como se ao mergulhar na culpa, a pessoa mantivesse uma relação com quem tanto ama. Como se ao procurar motivos em si mesma, ela ainda acalentasse a possibilidade de uma solução, de uma resolução. E um outro fator é que nós temos muita dificuldade em lidar com a ambivalência nas nossas relações amorosas. Quando a gente ama muito alguém, essa pessoa também vai nos decepcionar. Quando a gente ama muito alguém, quando aquela pessoa nos irrita, a irritação é maior, porque aquela pessoa nos importa. Para a gente sentir uma raiva forte que devora, é porque a gente se importa, é porque a gente ama, senão isso passaria de uma forma mais rápida. É bastante comum. Por exemplo, é um exemplo, mas para a gente visualizar. Quando alguém cuida de uma outra pessoa que está doente, há muito carinho, há muito cuidado, mas também pode ter muito incômodo, pode ter muito cansaço, pode ter muita vontade de estar fazendo outra coisa e não cuidando da pessoa
que precisa desses cuidados, acordar cedo, dar banho, levar ao banheiro, preparar comida. E muitas vezes a pessoa que precisa de cuidados também tá cansada, tá de mau humor, se queixa. Só que é como se a gente se condenasse muito por sentir esse cansaço, muito por sentir impaciência, muito por sentir raiva. Isso eu tô dando um exemplo de alguém que tá doente, que tá precisando de cuidado. Mas se a gente parar para pensar nas nossas relações, que são as mais especiais para nós, que nós temos hoje, né? Se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que tem coisa que nos incomoda, tem coisa que nos irrita, tem coisa que nos machuca, tem horas que a gente pensa assim, nossa, como eu queria que essa pessoa sumisse. E quando a morte acontece, a culpa vem. Nossa, como que eu pude desejar que a pessoa sumisse? Nossa, como que eu pude desejar que essa pessoa me desse um tempo? Como que eu pude desejar descansar dessa pessoa? Em crianças, isso é muito forte, né? Porque a criança, ela ainda não formou uma distinção entre o que as ações fazem e o que os pensamentos fazem. Às vezes ela imagina que pensar mal de alguém é como fazer mal para alguém. Né? A criança, o pensamento mágico ainda é grande. Né? Se eu pensar bastante numa coisa que eu quero, essa coisa vai acontecer. Não vou pensar em coisa ruim, que aí não vai acontecer. Então vamos imaginar que uma criança fez muita bagunça no final de semana, deu aquele trabalho, gritou, correu, quebrou coisa. E aí alguém da família morre. Aí ela pensa, nossa, será que é um castigo pro que eu fiz? Nossa, será que fui eu? Né? Porque aí às vezes a pessoa fala assim, eu tô morrendo de raiva de você tá querendo me matar? Não sei, né? Não consigo pensar numa frase mais... Você tá acabando comigo, né? Aquela bronca que a gente dá pra alguém, você tá acabando comigo. E aí a criança se lembra do trabalho que ela deu e ela pensa, nossa, será que fui eu? E essa culpa também, mais uma vez, é uma resposta inconsciente, não é a racionalidade que vai cuidar disso. Quando a gente ama alguém, não dá para separar quem somos de quem amamos. E não dá para separar o amor que a gente sente pela outra pessoa do que nós sentimos por nós mesmos. Então, é preciso haver a escuta dessa culpa, é preciso haver a escuta dessa posição melancólica. Então, quando Freud fala da sombra do objeto que recai sobre o eu, ele indica a importância da questão. Ok, a gente sabe que perda aconteceu. A gente sabe que aconteceu uma morte, que aconteceu uma separação, que aconteceu um distanciamento, né? Mas às vezes nem isso está muito claro, o que foi que a pessoa perdeu, porque às vezes o que a pessoa perdeu foi um projeto, foi um sonho, foi uma fantasia, foi um ideal. Mas de qualquer forma, o que Freud nos leva a perguntar é quem a pessoa perdeu, ou o que a pessoa perdeu, é uma pequena parte do processo, mas o que foi que a pessoa perdeu quando perdeu. Colocar em palavras, né, não só a perda externa, uma perda que dá para perceber, uma perda que dá para observar, uma perda que dá para constatar, uma perda que muitas vezes tem um registro, um documento assinado, mas psiquicamente, na dinâmica psíquica, o que a pessoa perde ao perder alguém. E um primeiro movimento é então perceber como é a presença internalizada da pessoa amada e perdida, como que psiquicamente aquela pessoa existe, para pensar em como cultivar aquele lugar simbólico. Aquele lugar simbólico não precisa deixar de existir. Ele só não pode, né,
tomar conta da nossa vida por não haver mais a presença externa. É como se fosse uma reação desesperada. Como a presença externa não existe, a gente vai com tudo para a presença interna. Mas aí isso vai consumindo, a ponto da gente sentir raiva daquela presença interna. Mas pode haver cuidado com essa presença interna. E como que é o cuidado com essa presença interna? Com lembranças, falar da história, falar do que foi bom, falar do que foi ruim, falar do que dá saudade, falar do que você gostaria de ter perguntado e não perguntou, do que você gostaria de ter dito e não disse. Falar uma coisa que eu tenho recomendado quando alguém está atendendo alguém em luto, falar da casa, do espaço físico, dos objetos, porque um objeto material também nunca é só um objeto, né? O que aquela roupa te lembra, o que aquela ferramenta te lembra, o que aquela panela te lembra, o que aquele, né? Cada pessoa vai ter o que aquela poltrona te lembra, o que aquele chinelo te lembra. Então, por isso, para a gente pensar nisso e eu comentar nos próximos vídeos os outros passos do trabalho de luto. O primeiro é esse cuidado com o lugar internalizado e esse processo de colocar em palavras, de simbolizar o que essa internalização representa. Vamos ouvir mais uma música, vou colocar abaixo.